Olá, querida amiga, começamos mais um Espaço Feminino nessa terça-feira no tema saúde. Você é convidada a estar com a gente para participar de um assunto bem legal. Nós vamos conversar sobre o tabagismo aqui na Boas Novas. Com a gente hoje aqui para conversar sobre o tabagismo, o doutor Alexandre Milagres, está aqui com a gente, obrigada por vir. Também Cristina Pérez, obrigada Cristina por vir aqui. Minha amiga que vai cantar, adorar o Senhor, bonita como sempre, um papo com a gente, contar sua experiência, Sônia Costa, que está aqui com a gente. Sônia, muito obrigada por vir. Eu sou Márcia Costa e é muito bom ter a sua companhia aqui na Boas Novas do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. E é um grande prazer também contar com a presença do doutor Alexandre Milagres, pneumologista, chefe do Serviço de Pneumologia e coordenador do Programa de Apoio ao Fumante do Hospital Municipal Rafael de Paula Souza, em Curicica, não é isso, doutor? E também é membro da Sociedade de Pneumologia do Rio de Janeiro. Obrigada por vir, doutor. Eu que agradeço o convite. E também Cristina Pérez, psicóloga, membro da divisão de tabagismo do INCAR. Muito obrigada, Cristina, por vir hoje aqui. Obrigada a vocês pelo convite. A Sônia Costa, que vai contar sua experiência e compartilhar com a gente aí um pouquinho daquilo que viveu. Obrigada. Muito obrigada a vocês também. Bom, gente, nós temos 3 questões sobre o assunto tabagismo. A primeira você acompanha agora. O que é tabagismo passivo e quais são suas consequências? Doutor Alexandre. Bom, tabagismo passivo, ele é, sim, a gente poderia definir como você aspirar, você ter dentro do seu organismo as substâncias que estão contidas na fumaça do cigarro ou de outra forma de tabaco, né? Porque cachimbo, charuto, isso também é tabaco, né? Também é fumo, como a gente diz. E você ter isso dentro do seu organismo sem ter tido vontade de ter, ou seja, uma coisa involuntária. Então, existem algumas definições, assim, sinônimos para tabagismo passivo, que é, por exemplo, tabagismo de segunda mão ou tabagismo involuntário. E a expressão involuntário eu acho interessante porque ela para mim, ela define um pouco melhor o que é o tabagismo passivo, porque o passivo, às vezes, a pessoa não está querendo receber o fumo. Ela está ali naquele restaurante, está aborrecida com aquela fumaça, mas está recebendo. Quer dizer, ela está passiva, mas, na verdade, lá por dentro, ela está tendo um movimento, né? E existe um outro tipo de tabagismo passivo que é diferente do que usualmente a gente se refere, que é você aspirar a fumaça que alguém produziu, que é o tabagismo dos fetos, né? Quando os fetos estão ainda na barriga das mamães, ou o papai, ou a mamãe, ou um colega de trabalho da mãe fuma, a mãe aspira aquela fumaça, e essa fumaça, circulando pelo corpo da mãe, em algum momento vai pelo cordão umbilical e vai lá para o fetinho que está inocentemente ali dentro daquela barriga. Isso também é uma forma de tabagismo passivo. Uma das coisas interessantes que a gente trabalha na questão do tabagismo passivo é a gente tem um exército, na verdade, de fumantes involuntários. Estima-se que existam entre 1 bilhão e 300 milhões de fumantes ativos. E calcula-se 2 bilhões a 2 bilhões e meio de fumantes passivos, ou de fumantes involuntários, como eu prefiro dizer. Esses 2 bilhões, isso é um exército assim, extraordinário para a gente trazer para o movimento contra o fumo no mundo. Que é um movimento do bem, é um movimento que você pode ter certeza de que se a gente conseguir vencer essa estrutura, esse sistema que é o sistema tabagismo, a gente vai estar propiciando um bem extraordinário para a humanidade. Quer dizer, lá no finalzinho das contas, o fumo mata uma pessoa em cada 2. Ou seja, se a gente tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas fumando no momento hoje, a gente pode imaginar o que isso vai significar um pouco mais para frente, né? Inclusive, aqui o doutor Alexandre Milagres, pneumologista, ele tem aqui um site
fantástico que você tem que acessar e visitar, www.cigarro.med.br. E aqui tem várias questões, inclusive, estava aqui olhando o site, o que é ser, no item 25, um fumante passivo, né? E tem aqui um dado atualizadíssimo, né, das pessoas que morrem por conta do cigarro. E aí o senhor aqui coloca uma infinidade de informações extremamente importantes para a gente, para a nossa família, e eu gostaria até que desse, será que está dando para dar um takezinho aqui? Nesse item do site. Enfim, a gente está baixando aqui e as fotos descem com um pouco com uma lentidãozinha, mas a gente vai estar mostrando no decorrer da entrevista. Agora, Cristina Pérez, como é que fica essa questão do fumante passivo, do atendimento desse tipo de pessoa que convive com alguém que fuma, enfim, na divisão de tabagismo do INCA? Olha, a participação do fumante passivo, né, ou do fumante involuntário, como o Alexandre colocou muito bem, é muito importante porque ele é muito responsável pela mudança de comportamento de quem fuma. Então, normalmente, que a gente vê as pessoas procurando tratamento para deixar de fumar porque um filho pediu, porque a esposa não aguenta mais aquela fumaça dentro de casa. Então, a participação dessa pessoa questionando a todo momento, né? Por que você está fumando? Será que não é melhor parar de fumar? A gente tem que colocar para as pessoas que parar de fumar é muito bom, né? Fumar, para quem fuma, as pessoas dizem, mas é tão gostoso fumar. Mas parar de fumar e viver sem o cigarro ainda é melhor, né? Porque a gente está tirando uma droga. O cigarro contém uma droga que é a nicotina. Além dessa droga, ele tem quase 4.000 substâncias que são tóxicas. Todas elas fazem mal ao organismo. Então, como é que a gente pode achar que é bom colocar um monte de fumaça para dentro do nosso corpo com tanta substância tóxica, né? É muito ruim, é ruim para quem fuma, como a Alexandre colocou, é ruim para quem está em torno dessa pessoa que está fumando. Se a pessoa estiver trabalhando num ambiente em que tenha algumas pessoas fumando, no final do dia ela fumou o equivalente a quase 10 cigarros. Agora, é interessante, né, doutora Alexandre, por conta desse apelo que muitas vezes a família faz. Eu conheço uma criança que suplica a sua mãe, diz assim, mãe, ele é criança, pequenininho, mãe, me dá um presente. Ela diz, fala meu filho, para de fumar. Ele fala isso para ela. Exato. E ele é um fumante passivo, não é isso, doutora Alexandre? Exato. A questão do fumo passivo é tão importante que esse ano, todo dia 31 de maio, desde a década de 80, todo dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Fumo. E o Dia Mundial Sem Fumo desse ano vai ser justamente o fumo no interior dos ambientes. Ou seja, combater, crie e se divirta. Esse é o tema da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, nos ambientes que não tem espaço reservado para fumante com segurança, os ambientes que são criados, as pessoas constatam que foi satisfatória a decisão. Porque isso, inclusive, ajuda que muitos fumantes parem de fumar. Quanto mais é facilitado para o fumante ele fumar num ambiente de trabalho, mais difícil é para ele parar de fumar. Se a gente está lidando com uma droga que mata 5 milhões de pessoas por ano, tudo que a gente puder fazer para ajudar que essa pessoa pare de fumar é vantajoso. Agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está colocando uma consulta no ar, basta as pessoas entrarem no site da Anvisa, que eu no momento não tenho o endereço, mas o meu site tem, e você pode contribuir para que a resolução da Anvisa de definir o que tem que ter um ambiente para ele ser considerado safo, vamos dizer, para ele ser considerado que aquela fumaça que o indivíduo produziu não vai passar para o outro, todos nós temos um momento até o dia 1º de maio para contribuir. Uma coisa assim, interessante nessa tentativa de acordar o fumante passivo é porque o fumo passivo, a fumaça que uma pessoa que não fume ativamente entre dentro do organismo dessa pessoa, se essa pessoa tiver uma tendência a fazer uma determinada doença, muitas vezes ela vai fazer a doença
E o fumante ativo, por exemplo, o marido ou o colega de trabalho, não faz a doença.